RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. (26 de setembro, quarta-feira, está iniciando mais uma edição do Cruzando as Conversas. Esse programa que diariamente debate problemas e questões que são importantes para toda a sociedade, para gaúchos e gaúchas que estão no Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. Apesar de estarmos em época eleitoral, e esse tem sido o assunto muito falado aqui na RDC TV, com amplos debates com os governadores, com os candidatos também ao Senado, e também teremos agora com os candidatos a vice-governador. Outros temas também têm sido bastante polêmicos. A pesquisa do Ibope revelou recentemente que 73% dos gaúchos são contra a liberação do uso de maconha do Brasil, contra 22% que são a favor. Cerca de 190 mil pessoas hoje estão presas por conta do tráfico de drogas. E no Brasil, a maconha é a droga mais utilizada. E você? É a favor ou contra a legalização da maconha no Brasil? É este o tema que vamos debater hoje e você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Entre no site da RDC TV e acompanhe e coloque o seu comentário. Aproveite que estamos aqui com especialistas do assunto que vão ajudar você a compor a sua opinião e entender melhor este tema que já foi amplamente debatido. 33 países no mundo têm a droga, a maconha liberada, e no Brasil a gente vai debater justamente, ver qual a opinião deles sobre isso. E também o canal 24524 da NET nos acompanhe. Também você pode usar o WhatsApp, vou colocar vou dar o número do telefone agora, vai ficar na tela também, 51 99-815-9990, repito, 99-815-9990. Então vamos conhecer então os nossos especialistas que estão aqui para fazer esse debate hoje à noite. Aqui à minha direita, Major Silon Freitas da Silva, que é coordenador técnico do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Rodrigo Stedley Sisto, advogado e consultor político. À minha esquerda, Daniel Rossato, advogado criminalista, e Laura Hipólito, advogada e mestre em ciências sociais. Boa noite. Nós vamos conversar aqui. Boa noite a todos, boa noite, né? Boa noite. Agradecemos, então, em nome da RDC, por terem aceitado falar desse tema que é tão polêmico e que necessita, né, ser tão discutido, porque a gente vai justamente falar sobre alguns aspectos. Será que a liberação da maconha iria aumentar ou diminuir a criminalidade? E a liberação, será que vai incentivar pessoas que não consomem a começarem a consumir? O Brasil, será que ele está preparado para começar um processo de liberação de maconha, se aprovado ou não? Então, já que a maioria aqui da população gaúcha se revelou contrária à liberação, vamos começar então aqui a falar com vamos pegar a Laura, vamos pelas mulheres, primeiro a Laura. Favor ou contra e por que, Laura? Boa noite. Boa noite. Então, eu estudo política de drogas há cerca de 6 anos, já desde a minha graduação em Direito, depois na minha especialização em Ciências Criminais, e segui com o mesmo tema no mestrado. Fizeste no Uruguai, né? O meu tema do mestrado é a regulação no Uruguai, né? Um estudo de caso do modelo uruguaio de regulação. E, assim, por tudo que eu estudei e por tudo que eu leio e os dados que eu tenho contato e tive contato, eu sou a favor da legalização, né? Por uma questão de que, bem simples, que até hoje o modelo proibicionista, né, que é o que criminaliza a produção, a venda e o consumo das drogas, ele se mostrou ineficiente, né? Até hoje, o modelo proibicionista não foi capaz de reduzir taxas de consumo, muito menos de reduzir tráfico e nem a violência que é proveniente da criminalização, como as consequências do tráfico de drogas, como as facções criminais, que aqui no Rio Grande do Sul hoje a gente vive uma situação muito crítica em relação a isso, né? Então, eu sou favorável à legalização. Eu acho que é importante também a gente falar que não é liberação, é legalização, né? Porque liberado é como está hoje, né? As drogas, elas são liberadas. Qualquer pessoa que quer tem acesso a uma substância considerada ilícita hoje, né?
Então, a ideia da legalização, da regulação e nesses modelos alternativos, a proibição é justamente regular os mercados e controlar, de certa forma, o consumo também e a venda, né? Então, Major Ciliano, a favor ou contra a legalização das drogas e por que o senhor, que é um homem da polícia, na instituição pública, militar, que deve ter bastante acesso a esses dados sobre criminalidade, sobre tráfico, qual é o seu posicionamento e por que, né, da sua posição? Sim. Na realidade, a posição da Brigada Militar, que é quem estou representando aqui, né? Então, boa noite, Thaís, boa noite a todos os nossos debatedores. É importante destacar que eu acho que o fim de todos os debatedores aqui é o mesmo, né? A melhoria de um tema tão problemático que é o tema da droga nas sociedades. Não é um tema de difícil solução ou de difícil equação apenas para o Brasil. Todos os países enfrentam esse drama. E ele é um drama mesmo em países onde há legalização e em países que não há legalização. Então é importante entender que esse processo de drogas ele existe desde os primórdios da humanidade e a humanidade ainda vem lidando com isso, né? Então ele transita de forma muito transversal entre saúde, trabalho, educação e também na área que agora está sendo alvo do debate hoje, que é a área criminal. Então, a Brigada Militar, ela é uma instituição legalista, né? Então, ela vai acatando a decisão da sociedade democrática, né? Da população. Então, se a população decidir que é ilegal utilizar droga, a Brigada Militar vai cumprir a lei. Então, o posicionamento majoritário nosso, hoje, em função de que a lei proíbe, é de que ela não é adequada para a sociedade. Então, transcendendo um pouco, né, e trazendo para o plano da análise, né, do processo, bom, vamos legalizar ou não, a Brigada e eu também como policial entendo que ele deve ser amplamente debatido, sem o romantismo, sem falsos moralismos, baseado em evidências e baseado em dados mais amplos, comparando países e situações iguais. Então, assim, é muito precoce as iniciativas de liberação com pesquisas científicas que comprovam a sua eficácia e também há, sim, um modelo hoje que não está resolvendo adequadamente o processo, que é o proibicionista. Mas, alternativamente a ele, ainda não se achou um outro modelo. Então, ele parte de um princípio mais sólido, mais robusto, pela experiência da maioria dos países, né? Então, boa parte dos países do mundo mantém uma ideia proibicionista, restringindo, inclusive, alguns com mais severidade. O Brasil já, desde 2006, com a nova lei sobre drogas, ele tem uma conduta muito tranquila em relação à posse de drogas. Ela já não é mais alvo de encarceramento, nenhum usuário de droga vai ser preso, enfim, ele ainda está, e a lei sobre drogas trata exatamente dessa questão, do tratamento, da reinserção social, enfim, como um princípio basilar dessa nova legislação, já desde 2006. Então, assim, é importante nós entendermos isso hoje, que não se deve ir no sentido de que, vamos comparar o Uruguai com o Brasil, né? Então, por exemplo, eu trouxe dados aqui, o Uruguai, ele tem uma população de 3 milhões e 300. É quase que 1/3 da população do Rio Grande do Sul. Então, quando se fala em comparar um Uruguai com o Brasil, tu está comparando coisas extremamente diferentes. Realidades totalmente diferentes, dimensões totalmente diferentes, estruturas totalmente. Então, assim, eu até fiz um comparativo, por exemplo, entre os países Holanda, Uruguai, o estado do Colorado, nos Estados Unidos, o estado da Califórnia, né, nos Estados Unidos, Portugal, que são países que têm liberação ou legalização do uso da droga. E o que acontece? O que acontece nesses países? Todos eles têm alto IDH, todos eles têm sistemas de saúde em altíssimo nível, todos têm PIBs fantásticos. O Uruguai é o menor deles, ainda assim o PIB do Uruguai é maior do que o Brasil, o IDH do Uruguai é maior, o índice de educação dos alunos do Uruguai é melhor que o índice de educação dos alunos do Brasil, portanto o analfabetismo funcional que impera majoritariamente no Brasil não é algo que exista, por exemplo, muito forte no Uruguai. Então o seu cidadão tem mais condições de entender
de entender o processo todo de usar drogas, porque no Brasil já fez a escolha por 2 drogas legais, majoritariamente, né? Que seria o álcool e o cigarro. Ambas causam muitos problemas para nós. O álcool está como pano de fundo de inúmeros acidentes, inúmeros homicídios, inúmeros crimes, violência doméstica, que gera toda uma onda futura e a presente e futura, e o cigarro gerou muito dano na área de saúde. Sim, então, o Brasil tem que ponderar, né? Como povo, como nação, e eu acho que a pesquisa já está ao nosso lado, no sentido de que talvez não seja a melhor método, mas os outros métodos ainda o Brasil não está preparado, talvez. Eu posso aproveitar o gancho para falar? Pode, claro. Não, é que, Major, sobre a questão do cigarro, por exemplo, né? Aqui o cigarro e o álcool, né? São drogas que são legais no Brasil, né? Reguladas, exato. A política em relação ao tabaco dos últimos anos no Brasil, ela foi muito eficaz. Com certeza. Para reduzir o consumo. E foi uma política que não teve nenhum foco criminal, ela teve um foco voltado para mais um controle da administração. E ela foi muito eficaz, né? E é uma política que eu acho que a gente pode pensar na regulação da maconha, por exemplo, nesse sentido, porque criminalizar já se mostrou totalmente ineficaz. A lei de drogas, por exemplo, que mudou em 2006 e que tirou a pena de prisão do consumidor, né? Ela é muito problemática ainda, porque a nossa lei de drogas no Brasil, ela não possui critérios objetivos de quantidade, né? Então, não cabe ao policial, que é quem faz o primeiro contato na abordagem, né? Normalmente é o policiamento ostensivo que faz isso, né? Na abordagem, as pessoas na rua, enfim, que cabe ao policial decidir se aquela quantidade é ou não uma quantidade que configura o tráfico, né? E a partir daí essa pessoa é considerada ou traficante ou usuário. E a gente tem muitas pessoas presas. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo agora, né? Nós temos 700 mil pessoas presas, e dessas pessoas que estão presas, um número muito alto só em relação ao tráfico de drogas, que constitui um tipo penal. 190 mil são. Que constitui um tipo penal. É um tipo penal de todos os tipos penais que nós temos no nosso código, né? Então, isso é muito problemático, e várias pesquisas nos últimos anos, desde 2006, conseguiram mostrar que muitas pessoas estão sendo encarceradas por quantidades ínfimas de droga que poderiam ter sido classificadas como usuários, né? Por gramas, assim, muito menos de 10 gramas, menos de 5 gramas. Então, eu acho que a gente tem que pensar questões de quantidade, quem sabe, e ver que essa mudança que ocorreu em 2006... Esse é um grande debate, né? Porque Doutor isso é uma questão legal. Então, Doutor Rodrigo, qual a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Major, demais participantes, o pessoal que está em casa, o pessoal do Resistência Conservadora, um abraço. Eu vou, basicamente, no início, mostrar quais são os princípios que eu vou seguir para fazer depois uma análise mais focada em dados e até científica daquilo que ocorreu na realidade, os fatos concretos. Então, eu sou completamente contra a legalização da maconha, tendo em vista alguns princípios basilares, como a busca pela manutenção de uma boa saúde da população, a manutenção de famílias estruturadas, a proteção da infância dos jovens e a manutenção de todo um tecido social ordeiro da nossa comunidade. Eu até trouxe aqui esse livro aqui de um psiquiatra do Reino Unido, o Theodore Dalrymple. Ele até esteve um tempo atrás aqui em Porto Alegre, que o nome dele é A Nossa Cultura, o que restou dela, 26 ensaios sobre a degradação dos valores. Pessoal que está em casa, se quiser depois conferir uma argumentação bem solidificada, refutando vários pontos de quem defende a legalização das drogas, ele tem esse artigo aqui, ó, Não Legalizem as Drogas, que o professor Percival Pugina, que é um mestre meu também, ele chegou no blog dele traduzir esse artigo antes de ter esse livro traduzido, ele tem esse livro no site dele. Então, eu gostaria também de, fazendo uma visão mais geral, dizer o que me faz ser contra essas drogas. Um princípio simples. Esse é um assunto político que a gente está debatendo aqui, inclusive bem controverso. E de acordo com o que eu aprendi com o meu professor de ciência política da PUC, o professor Vambert Lourenço, também o meu mestre, Marcos Bueira, que foi meu orientador, eu aprendi com eles que a política é o ambiente do diálogo em prol do bem comum. Inclusive, esse é o entendimento dos gregos antigos. Aqui eu tenho o livro Ética Nicômaca, do Aristóteles,
que trata bem desse foco no bem comum da sociedade, aquilo que eu falei da manutenção do tecido social e de uma crítica à degradação desse sistema, às vezes por agendas internacionais, que hoje em dia a gente entende até como globalistas, que depois eu até posso aprofundar mais, mas se nós formos mapear de onde sai o dinheiro que financia a maior parte das ONGs que fazem um lobby pró-legalização das drogas, vocês vão ver que na maior parte das vezes tem dedo da Open Society, do George Soros. E eu tenho vários fatos que depois eu posso apresentar melhor. O que é isso que tu citaste agora, para o nosso público entender? Para o público entender. Seria, na verdade, um metacapitalista, que esse conceito é até do professor Olavo de Carvalho, que eu trouxe o livro dele aqui, que num sistema de livre mercado, os capitalistas, eles acabam lucrando pela competição. Só que chega um momento que grandes empresas se formam e elas não têm mais interesse na competição, porque isso pode tirar o poder delas. Sim. Então elas acabam se unindo ao governo, que se chama crony capitalism nos Estados Unidos, que é o capitalismo de Estado, que essas organizações, junto com governos, elas criam inúmeras leis que vão impedindo a liberdade econômica e vão instituindo controle sobre as nações e indo contra a soberania nacional. Inclusive, a Agenda 2030 da ONU, que foi implantada no município de São Paulo, é algo nesse sentido. Então, a minha crítica depois eu posso fazer também, eu até não quero monopolizar aqui, mas eu tenho vários fatos depois mostrando, na realidade, dados concretos dos lugares onde ocorreu essa legalização, liberação do consumo, a descriminalização. O que aconteceu, que em todos esses locais houve um aumento do consumo, houve um aumento da criminalidade, houve um aumento do tráfico, ao contrário do que possa se pensar. E também eu gostaria depois, mais para frente, abordar também o que psiquiatras e profissionais da área da saúde dizem sobre os efeitos da maconha. Por exemplo, aqui eu tenho o Dr. Valentim Gentil Filho, que ele é psiquiatra, titular da Faculdade de Medicina da USP, e aqui ele participou do Roda Viva, e ele disse que a maconha aumenta em 310% o risco de esquizofrenia quando consumida uma vez por semana na adolescência. Eu não quero destruir os jovens, não quero destruir as famílias. Doutor Daniel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sim, o senhor concorda que existe uma visão romântica, que nem falou o Major ali, e que uma política, digamos assim, precoce, que não está bem estabelecida, com patamares bem consolidados, para poder se encaminhar para a legalização? O senhor é a favor ou contra? Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos os telespectadores. Eu sou a favor da legalização. Concordo com o Major quando ele diz que hoje nós estamos aqui para contribuir para um melhor social. Podemos ter visões distintas, a do Major e a do Dr. Rodrigo, acreditando que não é a liberação, vamos deixar bem claro, mas que a legalização, que é uma forma de regulamentar, é maléfica. Enquanto penso eu que o grande questionamento que a gente precisa fazer hoje, e falo isso para as Helenas, para os Renatos, para as Marias, para os Josés que estão em casa, é como o nosso filho vai ter contato com a droga. Porque a questão não é se ele vai ou não vai ter o contato com a droga. Porque ele vai ter contato. A nossa política repressiva que temos hoje contra a droga não surte efeitos para que as pessoas não tenham contato. A gente vê hoje apreensões de drogas em todas as fronteiras do Brasil. A gente vê notícias de jovens sendo presos. O que a gente precisa se questionar é como essas pessoas vão ter contato com a droga, se elas conseguirão, antes de ter este contato, debater qual é o efeito da maconha, qual é o efeito de qualquer outra droga. Em específico hoje a maconha, mas ela tem que saber, ela tem que conseguir conversar, e acho que o Proerd isso é muito inteligente. Eu estava conversando com o Major antes de começarmos, eu fiz por 2 vezes o Proerd. Acho que é um programa perfeito. Nós temos que conscientizar, e esse é o lema do Proerd, conscientizar as pessoas, para entender o que é droga e como ela funciona. Um dado que foi trazido pelo Dr. Rodrigo, que diz que pessoas que têm contato com a maconha até os 14 anos
tem 310% de possibilidade de desenvolver a esquizofrenia, é isso? É 310, na adolescência, né? Não diz que na adolescência. O que me choca é que a esquizofrenia não é uma doença que se cria. Bom, ou você nasce com ela, ou você não tem a esquizofrenia. Mas isso é um dado no psiquiatra, né? A maconha, o que ela faz? O acesso prematuro da maconha às drogas, aqueles que têm esquizofrenia, ou até mesmo tardio, com 30, 40 anos, ela pode sim ser um elemento que faz com que isso seja desencadeado. Mas o álcool também pode ser, inúmeros outros fatores, remédios de tarja preta, inúmeros outros fatores vão desencadear também isso. Eu preciso falar que esse dado ele não está correto. Na realidade... Vamos continuar conversando sobre esse ponto. Depois, no intervalo, rapidinho. Eu tenho bastante assunto aqui, bastantes vertentes, muitos aspectos para serem discutidos aqui. Você é a favor ou não, então, da legalização do uso da maconha no Brasil? Continue com a gente depois do intervalo. Voltamos ao segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que aborda um tema bastante polêmico: a legalização do uso da maconha no Brasil. Você é a favor ou contra? Participe mandando seu comentário, sua pergunta pelo Facebook. Entre no Facebook da RDC e acompanhe todo esse debate que está acontecendo aqui com 4 especialistas que vão ajudar você a entender um pouco melhor esse assunto e estruturar melhor o seu posicionamento. Estamos aqui no bloco anterior, primeiro bloco, a gente terminou falando sobre um dado de um psiquiatra que falava que o uso da maconha acabaria desenvolvendo ou potencializando a esquizofrenia. Não temos médicos aqui, mas é uma pesquisa, né? Uma pesquisa com seriedade, que o Major e o doutor trouxeram e que estava sendo... Eu tive que interromper, né, para terminar o bloco. Então, como é que esses dados, qual é a origem dos dados que o senhor falou? Uma pesquisa da Austrália, foi feita na Austrália? Na realidade, existem várias pesquisas que mostram correlação da maconha, o uso da maconha com esquizofrenia e outras doenças que envolvem a questão, né? E uma apresentação do Dr. Sérgio Paula Ramos, né, que não está aqui no momento, mas ele fez uma apresentação pública no Ministério Público, e apresentou uma pesquisa internacional feita, a princípio na Austrália, pelo que eu me recordo, e que mostra essa correlação. Então, mas isso é uma questão que eu acho que seria adequada. O que eu tenho aqui é a portaria do CREMERS, né? O posicionamento oficial do CREMERS, que é a entidade que representa os médicos no Rio Grande do Sul, de não a legalização do uso da maconha. Ou seja, eles iniciam dizendo assim, baseando-se nas evidências científicas atuais, não apoia a legalização do uso da maconha no Brasil. Eles vão elencando uma série de itens, como o uso contínuo da maconha da forma moderada ou recreativa provoca dependência química, transtornos comportamentais, alteração na tomada de decisões a longo prazo. Lembro que a Organização Mundial da Saúde classifica a maconha como uma droga psicotrópica alucinógena. Diferente do cigarro, que é uma droga excitante, ou seja, como um café, uma cafeína. Toma café, tu fica mais desperto e tal. O tabaco produz essa sensação com um pouco mais de potencial. O álcool, ele é uma droga depressora. Embora uma euforia inicial, ele tende a levar a pessoa para um estágio de depressão, que a gente conhece muito bem quando vê alguém embriagado que não consegue caminhar direito e tal. Então, se tu agregar dentro das drogas liberadas do Brasil ou reguladas, né, abertamente, uma droga alucinógena que vai alterar as percepções, e isso já no próprio estado do Colorado tem havido uma preocupação gigantesca com o número que aumentou de acidentes de trânsito pelo uso de droga psicotrópica alucinógena. Mas eu preciso retornar antes de voltar, antes de seguir, a questão da identificação da posse pelo policial. Veja bem, o que diz a lei, né? Parágrafo 2º do artigo 28. Para determinar se a droga é destinada a consumo pessoal, o juiz, não é o policial, o juiz atenderá a natureza, a quantidade da substância apreendida, que é um dos itens, né, ao local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais,
e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Sim. O problema é que quando foi também aprovada a lei e o tráfico de drogas, não dá para se descuidar disso. Há muitos interesses sobre esse tema legalização de forma econômica. Os Estados Unidos liberou a droga por uma série de movimentos que tinham a ver com a questão econômica. Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS. O usuário de maconha, se ele se tornar mais grave, ou tiver alguma sequela mais grave pelo uso da maconha, ele vai pagar com o cartão de crédito dele o transtorno que ocorreu, assim como o usuário de tabaco. Então, assim, só para pontuar, o policial faz a prisão do traficante e ele junta todo esse contexto. Sim. Ele relata isso num documento, ele apresenta a um delegado de polícia que reanalisa toda a situação e depois isso é submetido a um juiz, Eu acho que a pergunta, a um promotor e a um juiz. Ou seja, não é o policial militar que coloca ou encarcera alguém por mera escolha dele. A minha pergunta a esse posicionamento de encarceramento ou não, a decisão do policial militar ou não é a porcentagem de vezes em que o policial militar, apresentando alguém preso por tráfico de drogas, teve no inquérito policial, então, a mudança pelo delegado para dizer, não, ele não é traficante, ele é, ele é usuário. Não, mas o conjunto de elementos não vejo existência. Sobre o artigo Na prática 28, jurídica eu não vejo isso. Sobre o artigo 28 mesmo, Major, essa questão que fala que tem que avaliar as quantidades, tem que avaliar o local, tem que avaliar as circunstâncias. Isso, né? é a escolha do legislador brasileiro, Claro, ou seja, do povo brasileiro. Mas assim, a questão desse artigo, eu acho que ele é bem problemático justamente porque ele é extremamente subjetivo, né? Ele não, concordamos em algo, ele abre muito as possibilidades de interpretação do seu texto, do texto, né, que tem. Então, qual que é o problema? Quando se fala em circunstâncias, em local, enfim, aparência da pessoa, o que a gente tem hoje? E eu analisei no meu TCC da graduação quase 600 acórdãos de apelação só sobre tráfico de drogas. E neles eu analisei a quantidade da droga que foi apreendida no momento da abordagem policial. Eu analisei se, a partir dessa abordagem policial, se manteve, né, a decisão ali da abordagem policial para o delegado, depois para o juiz de primeiro grau e depois para o tribunal. E o que eu consegui analisando todos esses acórdãos foi perceber que sim, esse primeiro contato com a polícia, ele acaba se estendendo até a decisão de segundo grau depois, até porque a palavra do policial, ela tem fé pública. Então perceba que o policial está atuando bem, né? Pois se o juiz avaliou, se o promotor avaliou, mas se até o juiz qual de é o segunda grande instância problema? avaliou. Que aí eu chego do meu ponto. Que eu consegui perceber, analisando esses acórdãos, isso eu acho que é muito importante falar aqui, que é um dos maiores problemas, eu acho, relacionado à política de drogas, é que as pessoas que são abordadas na rua pela polícia, as pessoas que são consideradas como tendo um comportamento suspeito e as pessoas que são consideradas que são encontradas em um lugar que é considerado problemático, são as pessoas pobres, negras e que vivem em periferias. Essa é a questão, porque ali na Padre Chagas eu não costumo ver muito atraque. Deveria ter, eu concordo. Deveria ter. As pessoas da periferia, elas não consomem mais drogas do que as pessoas que moram nas partes mais centrais das cidades. Essa é a questão. Então, essa lei de drogas... E aí, com base em que pesquisa tu afirma isso? É só colocar no site do CNJ e olhar quantos... Não, mas a Brigada faz prisões e abordagens de usuários de tráfico em vários lugares. Sim, mas... Aonde eles estiverem. Os acórdãos... Onde eles forem flagrados. Mas os acórdãos que eu peguei, que eu analisei, não esse é o ponto. Ali. Esse é o ponto. Eles prendem em todos os lugares. Com outros crimes, né? A polícia vai averiguar outro crime e vê que ele tem droga. Mas na verdade, a maior parte das pessoas que são abordadas, inclusive pelo policiamento ostensivo e são presas por tráfico de drogas, são primárias. A gente tem 70 mil homicídios no Brasil. Não, mas é que o nome é policiamento... Né, Major? Como é que é o nome do policiamento das ruas? Mas é que é uma crítica... Não, só vou te corrigir, porque se chama policiamento ostensivo. É uma forma do nosso policiamento no Brasil. Não é... Em todo mundo, policiamento é ostensivo. Não, mas aqui, explicando, tipo, como que funciona pra ti, só para o pessoal em casa também. Não é uma palavra ofensiva. O que é o grande ponto da análise, então, dessa questão? De o brigadiano, então, dar essa tipificação ou não? O brigadiano, ele passa, ao chegar na delegacia, aquilo que... Na visão dele... Não. Na visão dele, analisando os elementos do artigo 28, ele tem uma impressão. Doutor, o senhor é advogado, né? Certo. A sua visão é uma visão profissional, quando o senhor analisa uma causa.
Minha profissional. Profissional. Minha profissional. Então, não é a visão dele, é a visão profissional. A minha visão profissional. A brigada tem uma série de manuais, de regras. É profissão profissional de qualquer outro advogado. Mas assim, então essa é a visão profissional daquele policial. Ele faz não é daquele policial. Ou de outro. O que eu quero dizer... A visão é subjetiva ou ela é subjetiva? Ela é subjetiva. Porque ela diz, olha, eu vou analisar local. Se eu for preso, então, na Padre Chagas com maconha, eu sou usuário. Se eu for preso em outra vila qualquer de Porto Alegre, eu faço depende da quantidade. nós vamos ao histórico criminal. Nós temos uma outra análise também que deve ser feita, que aquele que é selecionado a primeira vez pelo sistema penal, é muito mais fácil ele ser selecionado pela segunda. Por quê? Porque se analisa o histórico criminal. Não se analisa realmente outros fatores que não esses. Se traz aquele que já está selecionado uma vez para novamente ser selecionado pelo sistema penal. O nível de reincidência no Brasil ele é alto muito por isso. Porque é levado em consideração para se determinar se é crime que mereça prisão ou não, o fato de ter histórico criminal. Outro ponto que eu acho que é importante a gente debater. Ninguém aqui podemos manter só na questão dos pobres, antes de mudar, só um minutinho. Outro ponto que eu acho que... Podemos voltar depois, só um minutinho. Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente debater é explicar para o telespectador que a gente não está aqui defendendo o rapaz que está na biqueira. A gente precisa analisar isso de forma fria, sem emoções, como disse o Major ao começo. A legalização das drogas... ela tem alguns viés. Não é das drogas que a gente está debatendo. Da maconha. Mas podemos aplicar as drogas, mas a maconha em específico, que é o caso. Vamos falar da maconha, que é o foco do assunto. A legalização dela... Aí o buraco é maior. A legalização dela, nós temos alguns pontos que nós vamos trazer para a sociedade com a legalização. Primeiro ponto, segurança. Se eu tenho hoje, e vou trazer para o paralelo de uma empresa. Se eu tenho uma empresa que vende 5 produtos e eu tiro um produto dessa empresa, ele não é o mais rentável? Não é. Acredito eu que a cocaína hoje é a droga mais rentável. Mas eu tenho uma droga que é extremamente rentável, porque é muito utilizada, é a que é mais utilizada no Brasil, e eu tiro essa droga do poder dos traficantes. O que eu faço? Eu diminuo o poder deles, que hoje é muito grande. O senhor acredita nisso? O senhor acredita nisso? Não, eu tenho certeza que deixa eu falar uma coisa. Vamos deixar o doutor Rodrigo dar o contraponto. Ele falou várias coisas, eu quero pontuar cada uma delas. Primeiro, a colega disse que os mais pobres seriam os prejudicados pela legalização ou liberação das drogas. Não, exatamente o contrário. O contrário disso. Não, mas eu quero dizer isso. Tá dizendo que a polícia, ela persegue, ela só faz apreensão nos locais onde as pessoas teriam menos condições e seriam mais humildes. Não é só faz. Ela faz mais. Muito mais. Olha só, muito mais. Deixa eu só, mas eu gostaria... conseguir dialogar. O que eu falei foi que, na verdade, as pessoas que acabam sofrendo a maior parte das abordagens e que hoje, se a gente olha os dados de encarceramento, porque tem o perfil das pessoas encarceradas no Brasil, né, Major? A gente olha isso, tem no site... Enfim, tá na internet, esses dados existem. A maior parte das pessoas que estão encarceradas são pessoas negras ou pessoas pardas. E com baixa escolaridade, o que... essa é a narrativa acadêmica que a gente vê, por exemplo, na PUC, com um viés mais até garantista e abolicionista e muitas vezes marxista, que eu fui aluno de direito da PUC. A gente percebe que eles têm essa narrativa de querer criminalizar o policial e dizer que tem uma questão de problema de etnia e tal. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem mas o que eu queria mostrar é o seguinte, no Colorado, que foi permitida a maconha, aconteceu o seguinte, existem pesquisas que mostram que, embora quem faça o lobby pró-legalização da maconha seja pessoas de classe alta e classe média, normalmente universitários, as pessoas, após a legalização, o consumo aumentou muito mais entre os mais pobres e ocorreu uma degradação do tecido social muito maior entre as famílias mais pobres. Então, ao contrário do que está sendo dito, quem mais se prejudica com a legalização da maconha são as pessoas mais pobres, que às vezes não têm uma estrutura familiar tão sólida, infelizmente, e acaba acontecendo esses problemas. Mas será que a legalização dela não vai nos trazer, então, elementos para debater com essas pessoas da periferia, que se diz, então, que elas seriam mais prejudicadas? Eu pego todas essas pessoas, tanto os mais ricos quanto os mais pobres, e dou elementos para o Estado analisar como realmente funciona a maconha na sociedade brasileira, para ele conseguir, como foi dito durante o primeiro bloco, a política contra o cigarro, o tabagismo no Brasil foi eficiente. Ele não é proibido, ele é liberado, é legalizado, sabemos que menores de 18 anos não podem utilizar. Tem menores que utilizam? Tem. Obviamente tem.
Se nós legalizarmos a maconha hoje, terão menores de 18 anos que vão usar? Terão! É um absurdo. É Mas, evidente, doutor Daniel, mas hoje nós já temos esses mesmos menores utilizando. Não, vai aumentar. Não aumenta. Não, então O que eu quero é mostrar ilegal? depois todos O os que é lugares ilegal? que foi liberado, eu O que tenho os dados. O que eu quero dizer é assim, ó, se nós temos hoje algo ilegal para 100% da população e nós passamos a legalizar isso para 40% da população, de que forma? Bom, o que eu quero dizer é que nós precisamos legalizar, criar elementos para que se possa, então, ordenar o uso. O Uruguai não é assim, tu pega e sai usando. Tu tem um cadastro, Eu quero tu falar faz, do Uruguai. tu faz todo Deixa eu um elemento para dizer, não, tu usa, tu não usa. Não é simplesmente eu chego lá no Uruguai, se eu chegar eu não compro. Foi também, foi Exatamente desde 2013, foi sendo Agora- implementado, Exatamente né? isso. Então, Foi assim, algo tem outros pontos que a gente gradual. precisa analisar. A questão de segurança, vocês podem dizer, não, eu não concordo. Beleza. Se a gente tirar, então, isso para algo legal, a maconha para algo legal, e aí foi o que o Major mesmo disse, nós temos uma questão econômica. Para quem? Para o empresário? Sim, para o empresário também, que vai ganhar dinheiro com a empresa dele que vai fornecer maconha. Vai ser algo legal. E essa empresa, como é no Uruguai, com os cassinos, ela pode ser muito tributada. Mas isso é uma Sendo visão muito tributada. utópica do que Não vai é, não acontecer. é utópico. Na realidade, Não, as Farc vão ser Daniel, favorecidas. deixa eu só... Por que as Farc são favorecidas? Porque ela já tem todo o controle dos meios de Daniel. produção, Mas eu vou de produzir entrega. aqui. Eu vou produzir aqui a maconha de melhor qualidade. Um pouco menos... Deixa o Major falar um menos pouquinho íntimo. agora. Olha o que os médicos, que são pesquisadores, estavam escrevendo. Olha só. É que Os médicos, nós temos para os dois lados. Não, mas olha... Não. A ciência... Não tem. Tá, mas não calma, Tem. Os médicos só só um dizem pouco. uma coisa. Posso falar? Minha pergunta é se os médicos só dizem que faz mal. Daniel. Não tem médico que diz Daniel. que faz bem. Existem Posso dados falar? científicos que Olha só. são fatos. Não, tu vai Assim, concordar. existem dados Vamos, científicos para um lado e vamos pro tirar outro. do foco aqui Daniel. da parte Entender. medicinal. Vamos falar da parte Daniel, aqui, que é olha o que só. nós temos, vocês são Você vai concordar comigo. advogados, Claro. as pessoas O do que direito. eu abri aqui dizendo o seguinte, que os países ou estados que legalizaram têm alto índice de desenvolvimento humano, têm estruturas sociais de apoio e têm condições de tratar o dependente ou o usuário assim que abordado de forma competente. Este cenário existe no Brasil? Lhe pergunto. Existe? Hoje? Hoje. Hoje, não. Então, Tá. o primeiro ponto. Não Legalizando, existe. Não. legalizando, criando Não. impostos, nós Ok. vamos conseguir desenvolver isso? Ok. Acredito que sim. Ok. Impostos geram Agora o senhor, sistema melhor agora o de senhor saúde. falou o seguinte, ó, que o Uruguai tá legal, tá bacana, enfim. Sabe quanto aumentou a apreensão de drogas, de maconha? Olha só na PRF, só indo pro Uruguai, vindo do Paraguai, via Argentina, entrando no Rio Grande do Sul, que é tráfico, entendeu? Para o Uruguai. Que em tese está regulado, está tudo bacana e tal. Só aqui, ó. Em 2015 foi apreendido 3 toneladas e 400. Dados oficiais da PF. Brasil para o Uruguai. Vindo do Paraguai, tá? Em tese, legalizando não teria problema. Estaria regulado e só seria plantado lá, coordenado pelo governo. Só que assim, ó, só nesse do ano Organizar aqui, cada um 2017 falar. Assim, dobrou, foi para 7 toneladas só o que foi apreendido, fora o que passou e fora o que a gente não tem controle. Eu só quero te mostrar que o tráfico de drogas continua agindo no Uruguai. Mas que por não quê? houve redução. Nós brasileiros que não temos Não importa. Não. O tráfico é um crime, o tráfico é um crime transnacional com um volume de movimento financeiro igual ou superior ao petróleo, para ter uma noção. Olha só, Major, eu posso falar sobre a questão do Uruguai, que eu acho que foi bem importante. Aumentou no isso. Uruguai. Gente, Eu olha vou só, mostrar depois. Isso que o Major falou. Tá, doutora. Posso falar? Não, é que eu estudei o Uruguai, enfim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses dados do tráfico, porque, inclusive, essas quantidades que vão para o Uruguai, que passam pelo Brasil, são do prensado paraguaio, né? Que é a mesma... O prensado paraguaio é a droga, é a maconha que vem do Paraguai para o Brasil. Aí 80% vem para o Brasil, se não me engano, 5% de tudo que eles produzem vai para o Uruguai e o restante vai para a Argentina, né? Essa quantidade que vai para o Uruguai, ela corresponde à venda que existe nos mercados ilícitos que continuam existindo. E que aumentou. Né? Aumentou. Não, gente. Eu vou mostrar que vai se comprar. Eu te dei o dado agora. Eu Ela posso aumentou. concluir a minha fala? Posso? Aí que assim, o que aconteceu lá no Uruguai, tá? O programa, enfim, o projeto de regulação do mercado da maconha é um projeto extenso,
tá? Nenhuma política pública, ela é implementada Claro. e em poucos anos ela já consegue se ter resultados como aumento de homicídio, aumento da taxa de violência, mas é muito cedo ainda para fazer qualquer... Mas piorou. Eu não... Muito cedo concordamos. Muito Foi cedo, é não o que é? eu falei logo no Então, início. a polícia, inclusive, Como é que a gente vai uruguaia- comparar incomparável? Mas é que a grande questão é assim, a gente não precisa comparar e pensar na política uruguaia, que eu acho que é muito singular, para trazer para o Brasil. Eu acho que no Brasil a gente, em primeiro lugar, precisa pensar na descriminalização do consumo, porque a gente está muito atrasado em relação a isso. Isso é uma visão de atrasado, seria uma visão porque eu acho que- revolucionária Não, da não questão é. Na de verdade, achar que... O que seria atrasado? A própria ONU, inclusive... A ONU não é padrão. Não é padrão? Pra mim, não. Porque as convenções da ONU, que são as 3 convenções que regulam a política de drogas atual mundial proibicionista, são as 3 convenções da ONU, e elas que regulam. E a ONU... Bom, é porque tu acerta numa questão que tu tá... Não, certo mas em é que todas, né? é a lei. Tá? São tratados internacionais e o Brasil é signatário, assim como vários outros países. Então, a questão que eu acho é assim, a própria ONU já se manifestou sobre a necessidade de descriminalizar o consumo. Tá? Portugal, que tu citaste, Major, é um país que é referência hoje para se falar em alternativa, né, de política de drogas. E eu quero falar sobre Portugal também. Que bom. E Portugal, inclusive, é um país que descriminalizou o consumo de todas as drogas. Todas as drogas. O Canadá hoje, que é um país... O Canadá é um país que tem uma vasta... também, né, tem uma vasta extensão territorial, é um país extremamente plural, diverso, que a gente pode pensar Com no país... IDH fantástico e com uma porque a estrutura gente- belíssima a de gente- saúde. E que daqui a Explica alguns exatamente anos a gente o vai que perceber... o IDH acaba influenciando. O que o senhor quer dizer exatamente para o nosso público? O que Major? os países que estão sendo mencionados, como Holanda, como É Canadá... o Índice de Desenvolvimento Humano, só Isso. IDH, São Índice de países que Desenvolvimento têm Humano. uma estrutura social, que eles já superaram os problemas sociais que o Brasil superou. No momento anterior eles também tinham proibicionismo, mas eles estão num estágio mais avançado. O Portugal, por exemplo, o que ele fez? Não tem nada de muito diferente do Brasil, guardadas as proporções, e o termo criminalização é um termo quase parecido, só muda para onde vai o usuário. Por quê? Em Portugal tem um colega nosso, Tenente Coronel Pereira Martins, está inclusive cursando doutorado em São Paulo. Ele fez a tese, a dissertação de mestrado dele em Portugal. O trabalho dele comparou Portugal, Brasil e Uruguai. Ele manteve a posição de que o Brasil está com a melhor, ainda com a melhor decisão, porque o Brasil não tem maturidade para lidar com uma legalização em larga escala. E o Brasil é um país continental. Portugal, para se ter uma ideia, tem uma população menor que a do Rio Grande do Sul, quase toda ela envelhecida, então não é ele tem poucos jovens, e o jovem constitui um grande problema com o uso de drogas. Então o adulto já está mais elaborado o seu organismo, já tem mais maturidade, tem mais condições financeiras para fazer tratamentos, se ele caso pise na linha tênue ali da dependência. E o sistema de saúde de Portugal é um dos melhores do mundo. Então lá, um policial, ao flagrar alguém usando, ele continua com o poder de abordar o cidadão, só que ele verificando que até 10 doses, lá tem um medidor, até Cada 10 droga doses, tem uma ele tem uma medição, aí ele, identificando acima dessa medida, ele é tráfico, ele vai ser preso igual. O que é importante E nessas não, quantias, e dentro dessa né? medida, ele é o usuário. Bom, esse usuário, ele não vai ser encaminhado para um juiz, como é no caso brasileiro, mas ele vai ser encaminhado para uma comissão multidisciplinar, onde tem psicólogo, médico e tal, e vão fazer aconselhamentos e tal. E se ele for reincidente, ele vai sofrer multa, ele vai ser acompanhado, e aí é que tá. O nosso aqui, o que muda? Que ao invés de ir para uma junta na área de saúde, na área administrativa do Estado, que não está organizado talvez suficientemente bem, porque tem lugares que mal tem médicos no Brasil, entendeu? Que só tem a polícia, às vezes o exército, e às vezes tem o juiz. aí Então, a gente assim, manda ele é pelos médicos de levado, Cuba e as pessoas ele é reclamam. levado então ao quem? Ao juiz. E o juiz vai só conceder ele uma advertência. E aí entenda o seguinte, ó, o papel que o policial em Portugal faz, que é de identificar um usuário e trazer para uma comissão da saúde, vamos dizer assim, que vai ter um acompanhamento, a nossa adequação, o legislador nosso entendeu, a gente não tem uma estrutura tão boa talvez, então o policial vai levar para o juiz vai poder, com a força do direito penal, que talvez não seja o melhor, mas é o que está estruturado em quase todo o país de uma forma mais presente, e tem polícia militar em quase todo o Brasil, então ela é quem pode identificar.
Porque se tirar essa questão que é bom até criminal colega, e isso que é um pensamento ostensivo, né? E isso é uma coisa que é importante também. Se tirar o aspecto criminal, a polícia então não vai ter mais o poder de identificar, abordar, enfim, ou vai ter esse poder como tem que ser regulado, então, como no Portugal. Mas eu quero dizer assim, que a nossa lei, guardadas as proporções, faz a mesma coisa. Porque quem está na posse não vai ser preso. Ele vai ter uma medida, inclusive, que são tratamento. Penas, Vou interromper aqui tratamento. para a gente ir para um rápido intervalo. Legalização do uso da maconha do Brasil. Você é a favor ou contra? Continua aqui com a gente no Cruzando as Conversas, depois do intervalo. Voltamos conclusando as conversas, que hoje tem um tema bastante polêmico, a legalização do uso da maconha. Você é a favor ou contra? Coloque sua opinião no Facebook da RDC TV, faça seus comentários ou mande alguma pergunta aqui para os nossos especialistas. Temos aqui pessoas que da parte acadêmica, grandes pesquisadores, também temos um major que representa a Brigada Militar, que faz essa abordagem, esse contato direto, muitas vezes com traficantes, com usuários, e que muitas vezes acaba gerando justamente a dúvida, né, deste assunto, se o usuário ele deve ser criminalizado ou não, que critérios tem de criminalização. Vamos voltar perguntando para o Major, então, essa questão da criminalidade, Major. O senhor que vive isso, a sua realidade, hoje, de repente, não está devido ao posto, não faz mais tantas operações na rua, mas trabalhou bastante, com certeza tem acesso a esses dados. O senhor acha que, de fato, a legalização, ela iria interferir de que maneira na criminalidade? O número de homicídios não aumentaria também por conta dos traficantes disputando o mercado de tráfico com a questão da legalização, se fosse legalizado? Como é que a criminalidade ficaria? Ela aumentaria ou não? O que o senhor acha, com a sua visão? Bom, é importante, Thaís, entender o seguinte, que a liberação, a legalização da maconha não está sendo tratada as outras drogas. E o tráfico, principalmente no Brasil, mais agressivo, ele está envolvido com a droga cocaína, por exemplo. Então, né? a legalização da derivados. maconha não diminuiria o tráfico. Continuaria. Continuaria. Exemplo, tipo assim, okay. Nós temos o cigarro, que é uma droga lícita no Brasil, legalizada, regulada, que não há restrições e que não há, portanto, uma ação da polícia em cima dela. O contrabando de cigarro para o Brasil, por parte do Paraguai, é gigantesco. Mas é maior que os cartéis de drogas? Não, mas eu digo o crime continua, esse entendeu? é o ponto. Então, assim, legalizando a maconha, ideia de crime, legalizando a maconha, continuaria o tráfico, como ocorre, eu mostrei aqui, o aumento porque o tráfico de drogas é um crime transnacional. O Brasil, ele era um país de passagem dos nossos vizinhos latino-americanos aqui. E vejam, é interessante assim também perceber o seguinte, falando agora, né? O Brasil tem uma fronteira extensa com vários países produtores de droga, tanto cocaína quanto maconha. Os maiores produtores mundiais estão ao nosso lado. Os países todos que são legalizados, ou ele não tem fronteira com outro país, que é o caso dos estados lá dos Estados Unidos, tem fronteira só com o país dele mesmo. E, diga-se de passagem, nos Estados Unidos, em nível federal, a droga é proibida. Os estados têm autonomia para legalizar, mas não a Polícia Federal americana, se identificar, pode tomar as providências legais. Então, tem todo um contexto nesse que é diferente da nossa realidade aqui. Mas, por exemplo, Portugal só tem fronteira com a Espanha. Uruguai tem fronteira com o Brasil e a Argentina. São poucas fronteiras. O Brasil tem uma vasta fronteira e uma série de repercussões em cima disso. Então, assim, a nossa fronteira é extremamente impossível de proteger, é impossível. Ela é gigantesca, tomada de florestas. O Exército e a Polícia Militar somado esforço com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, não teria como dar conta de tudo. Então, é uma utopia, praticamente isso. Mas a maior parte da maconha que vem do Uruguai, a maior parte da maconha que entra no Brasil, que é o prensado paraguaio, ela entra por terra, né? Não, mas a fronteira de área de terra do Brasil é gigantesca. Para você ter uma ideia, a extensão, olha só para exemplificar. Deixa ele só terminar e daí o senhor faz a pergunta. A fronteira toda seca do Brasil, sem contar a marítima, ela é toda a largura dos Estados Unidos e todo o comprimento de Lisboa até Moscou, na Europa, e mais ainda um trechinho, para completar a quilometragem, de Belo Horizonte até São Paulo. Ou seja, numa área de floresta fechada, de rios e uma boa área
de campos, né, descampados, enfim, ou de acesso, como é o caso do Mato Grosso com os países do lado e com o Paraguai, Mato Grosso do Sul, que tem acesso e facilita muito. Então, assim, é muito difícil então o Brasil é um país continental que tem toda uma peculiaridade que tem que ser considerada. Então, assim, o tráfico, em função de que nós estamos sendo circunvizinhos dos maiores produtores, ele vai continuar e ele vai trazer, talvez, vai arrefecer, talvez, na questão da maconha, ou ele vai se organizar, porque ele é um negócio. A gente tem que entender que o tráfico de drogas é um crime transnacional e é um negócio altamente rentável. Então, assim... Os maiores poderes hoje em dia, a minha pergunta por trás disso, o Brasil hoje em dia teria, e é uma pergunta retórica, eu quero depois continuar, o Brasil teria condições, então, até pegando a tua argumentação, hoje, o combate às drogas no Brasil, existe a possibilidade de nós vencermos essa guerra? Não existe. Existe a possibilidade de vencer homicídio, latrocínio, estupro, então vamos legalizar tudo. A gente pode entender que o crime, ele, como todos, o corpo humano, quanto mais saudável o corpo humano for, menos doenças ele vai ter. A sociedade é como se fosse um corpo. Quanto mais igualitária, mais ordeira, com melhor IDH, com índices melhores de saúde, com menos de drogas, educação, de tudo isso, mais ordeira, menos crimes teremos. É evidente, nunca nós vamos conseguir trazer para a criminalidade, em todos os crimes quais sejam, drogas, homicídios, estupros, todos esses crimes terão ainda, mesmo com nós termos a melhor potência do mundo. Os crimes não vão sumir. A desordem, ela é inerente a certas pessoas. Certas pessoas praticam desordem. A gente precisa entender isso. Não vai se chegar à taxa zero. O que a gente precisa chegar? Como a gente chega mais próximo de trazer para nós o que é ordeiro, que é o que vocês pensam. Concordo. Vamos lá. Se eu trouxer a maconha para algo legalizado, onde eu tenho critérios de consumo, como é as drogas legalizadas no Brasil, álcool e cigarro, eu estou trazendo menos um produto destas facções, menos um produto que eles ganharão dinheiro. É onde eles mais ganham dinheiro? Não acredito. Eu acredito que onde eles mais ganham dinheiro é com cocaína. Daniel, e aí nós vamos no mesmo ponto. Deixa eu só acabar. Aí nós vamos no mesmo ponto. O Major acabou de concordar comigo, dizendo que a cocaína é muito rentável. Só que a maconha também é rentável. E se eu tenho uma empresa que fatura em 5 frentes, eu tenho, vamos lá, tráfico de armas, tráfico de maconha, tráfico de cocaína, assaltos e rouba banco. São 5, vão dar. 5 elementos. E eu tiro um dele, ela pode não cair para 80% do lucro, mas ela pode cair para 90%. Aí, Daniel. 85. Aí, então, mas o poder deles. Aí tu tem que fazer uma conta. Tá, fala, Major. Aí a conta que tu tem que fazer é o seguinte, ó. O custo de uma pequena diminuição, ou de uma diminuição X% dessa questão criminal, ou que afete X% a questão do tráfico de drogas, pode impactar, e é isso que os médicos não têm condições de afirmar ainda, e eles são da área de saúde, por isso que eles se manifestaram. Eles não têm como mensurar quanto nós vamos pagar no custo da saúde, no custo da violência doméstica, no custo... Não, mas os impostos... Não vai pagar porque não paga. Não paga. Imposto que se faz saúde. Não é isso. A questão... A degradação social vai ser muito maior. Não é degradação social, se tu legalizar. É degradação social hoje usar álcool. É degradação social hoje usar cigarro. Não é. As pessoas entendem que álcool e cigarro fazem mal. Tu sabe fazer a conta? Tu tem essa conta feita? São coisas diferentes. Mas esta conta, ela precisa ser debatida, ela precisa ser criada. O doutor Rodrigo diz que tem aqui vai falar as coisas. Primeira coisa, o termo drogas é muito genérico e amplo e ele não... A gente precisa delimitar qual objeto que a gente está tratando. A gente está tratando de maconha. Drogas, no geral, assim, podem significar até chocolate, que dá efeito no corpo, ou cafeína. Então, a gente está falando de drogas. O caso da maconha é um caso muito específico. Por quê? Porque além de poder causar vários transtornos, até psicológicos nas pessoas, ela pode causar também, com uma utilização de longo prazo, uma diminuição das habilidades cognitivas. E isso não ocorre num uso, assim, normal,
recreativo de álcool e cigarro, se usar de vez em quando, não vai ter uma diminuição da tua capacidade cognitiva. Nem maconha. Se usar maconha, eventualmente, não. Não, mas a maconha também tem estatísticas Eu aqui. acho que o efeito do álcool, o uso eventual do álcool e o uso eventual da maconha, os efeitos são os mesmos. É menos problemático. É menos pior. E aí tu pega o uso exagerado do álcool. Amigo, não é isso que dizem eu tenho várias pesquisas aqui. É porque assim, nós temos que ver qual é a ideia desse pesquisador. Todo mundo que escreve algo, ele parte de um pressuposto. Ele tem, hoje, as pesquisas, elas são assim. Tu tem uma resposta para o teu argumento e tu busca elementos para justificar aquela resposta pretérita que tu já tem. As pesquisas são assim. Se tu quiser, meio do ano, foi um neurocientista, um antropólogo debater a questão de legalização das drogas e disseram, não, olha, eu entendo que a droga na questão maconha, específico maconha, ela é criminalizada por questões econômicas, são por várias questões médicas. Vamos lá. Não, nós temos até uma porcaria ali do Cremers, né? Existe um viés, né? Mas é exatamente isso. Esse viés. E aí tu tá trazendo uma opinião. Existe. São muitas opiniões, né? São muitas. Vamos basear em dados. Vamos basear em dados. Ó, eu tenho assim, qual é o dado? É óbvio que. O Cremers diz. Ó, Daniel, dados. Não, a portaria. Ela faz mal. Faz em excesso, faz como faz o álcool, como faz o cigarro. Tá, mas eu queria contra-argumentar ele depois. Nível de uso. A gente mas aí precisa legalizar para conseguir dar às pessoas a condição de dizer o nível que eu quero ter de uso, o nível que eu não quero ter. As pessoas têm o direito de decidir. Eu quero usar drogas? Posso usar? Posso. Congela. Aí, as pessoas têm o direito de decidir. O analfabetismo funcional no Brasil, no último dado, é em torno de 60%. Mas tu me diz então que são 70% que são destruir as famílias. Gente, vamos falar um de cada vez, senão as pessoas não conseguem compreender. Sabe por quê? As pessoas no Brasil não têm um nível tão esclarecido. Tu mesmo falou, e aí, fazer a ideia. A Brigada Militar não trabalha só na repressão, não trabalha só na prisão do traficante. Aliás, nós temos dados bem elevados de prisão de traficante, sim, mas temos vários abordagens do mesmo nível, vamos dizer assim, de prisão de traficante. Eu tenho dado aqui, em torno de 6.600, por exemplo, prisões de traficantes no ano, em torno de 6.800 abordagens com termo circunstanciado. Aliás, a Brigada é uma das pioneiras no Brasil que adotou como termo circunstanciado algo realizado pela Brigada Militar, inclusive com a lavratura da ocorrência local, e atende o previsto na lei sobre drogas. Ou seja, o usuário de drogas no estado do Rio Grande do Sul não é levado para uma delegacia como a lei prevê. Então ele de acordo com a manifestação dele de aceitar comparecer perante um juízo, ele nem sequer vai para a delegacia. O policial militar lavra, caracteriza como posse. E aí, contrário senso ao que tu falaste, Thaís, que é só pobre. Não, a gente tem inúmeras abordagens e tal, né? E, na realidade, a gente tem, sim, é feita a abordagem, sim, em muitos lugares, sim, de vila, porque, sim, o tráfico ele fica radicado em lugares onde há menor controle social. E aí eu volto à minha argumentação inicial. O Brasil tem uma série de problemas maiores, mais estruturais para resolver, que ele não está dando conta. Tem pessoas morrendo aí por doenças que já foram banidas em outros lugares, tem pessoas que estão enfrentando dificuldades enormes de passar fome, de trabalho e tal, e nós não podemos agregar a isso legalização de uma droga psicotrópica alucinógena que tem, segundo pesquisas científicas médicas, acarreta transtornos ao longo da vida, sim. Aqui, vou trazer o dado do próprio cara da maconha lá, que liberou a maconha no Uruguai, tá? Mujica. Não, Mujica é o Calçada, né? O Calçada, é o Julio Calçada. Hã? É o Julio Calçada, ele era o coordenador da Junta Nacional de Drogas. Acho aqui, Doutor Rodrigo, deixa ele terminar ali, que ele não conseguiu. Queria contestar antes ali. Foi mencionado, até a colega fez um trabalho no caso uruguaio, e eu trouxe algumas matérias, inclusive até bem recentes aqui, a última é de 2 de setembro de 2018, da Folha de São Paulo. Diz o seguinte: sobe 66% o número de homicídios no Uruguai por causa do narcotráfico.
Com a maconha regularizada, a disputa de gangues por espaço restrito se torna mais sangrenta. Então aumentou o problema. Subiram os registros de furtos a domicílios e assalto à mão armada, na mesma reportagem. Daí eu tenho outras notícias do mesmo teor, aqui da Globo. Legalização da maconha não diminui tráfico no Uruguai. Diretor Nacional de Polícia do país informou que o narcotráfico aumentou o número de assassinatos. Mais notícias aqui do Uruguai. Vamos focar na realidade. Legalização da maconha intensifica a violência entre traficantes no Uruguai. Esse daqui é do Eu País Internacional. Rodrigo, eu posso falar. Eu vou aproveitar, então, já que tu está falando sobre o Uruguai. E aumentou o consumo também. Vou falar, então, sobre isso. O consumo não teve dados ainda publicados de aumento. Não, mas tu pode olhar nos dados oficiais. Tipo, a gente tem que deixar claro aqui que os dados oficiais são dados do governo, que nem tem os dados do Brasil, que nem tem os... Enfim, esses dados, eles estão lá. Não são matérias de jornal, né? E, por exemplo, essa matéria, a primeira que tu leu, que fala que aumentou os homicídios e tudo isso, essa matéria, se tu lê ela na íntegra, ela vai explicar que os homicídios que se deram, e, enfim, na verdade foi referente às disputas dos... Aumentou? Pontos de tráfico, eu posso concluir, porque assim, ó, toda a ideia por trás da regulação no Uruguai foi diminuir o poder do narcotráfico, tá? Com o Estado monopolizando a venda da maconha. E aumentou o número de homicídios. Eu posso concluir a minha frase? Então, a questão é assim, essas disputas entre os traficantes se deram porque teve uma redução do número de pessoas que compram nos pontos do mercado informal. Justamente porque o mercado formal, que é o da regulação, capitalizou muita gente que antes consumia droga que era do mercado informal. Sim, o Estado então, passou... a disputa, ela está se dando entre esse nicho do mercado informal. Tá? Sim, então não, o argumento questão... de que termina com o mercado informal não é verdade. Olha só, Rodrigo, eu vou te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma política pública... Então não funciona. Rodrigo, eu vou te explicar uma coisa que ela não é muito difícil de entender, tá? Uma política pública, a partir do momento que ela é implementada, ela não, por mágica, começa a apresentar resultados positivos. Isso não existe. Tá, mas sempre negativo. Eu tenho todos os países aqui. Uma política pública... Todos os países. Esses países que tu, por exemplo, Portugal é um país que é muito... Holanda estão voltando atrás, tinha jovens degradados nas praças. Eu acho que, assim, o Major falou uma coisa muito importante. Por exemplo, Portugal é um país que é referência para se pensar porque ele já tem 15 anos desde que ele alterou as políticas. E aumentou o consumo em Portugal. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho os dados. Rodrigo, na verdade, Portugal é um país que tem uma das menores taxas de consumo da Europa. Não, aumentou. Aumentou a criminalidade e o consumo em Portugal. E assim, ó, eu sei que tu tem todos os dados possíveis do mundo, tu é uma Wikipedia de resultados. Não, eu procurei, eu pesquisei pra vir aqui, porque eu não vou mentir pro telespectador. Eu pesquiso há 6 anos. Mas com um viés ideológico do marxista da faculdade. Não, eu não sou marxista, eu vou na linha weberiana. Tá, e assim, ó, eu tenho pra te dizer... Eu tô com os dados científicos. Tá, e eu estou com a minha palavra aqui, pessoas de casa, eu não vou entrar em nenhum tipo de debate... Continue, Laura. Mas vou continuar o que eu tô dizendo. Continue. Eu acho que o que a gente tem que entender é que, assim, o Major começou a falar dele falando uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar. O consumo das drogas é algo que transcende a história da humanidade. Todas as pessoas, todas as populações, de todas as mais diversas culturas, sempre fizeram uso de substâncias que a gente chama de drogas, psicotrópicas. Isso faz parte da história da humanidade e a proibição das drogas... E o controle também faz parte. O controle também faz parte. Não, com certeza, só que antes era um controle que não estava criminalizado, porque né? Não tinha o narcotráfico como tem hoje. Momentos que sim, momentos que não na então, história. Assim, o que eu acho é assim, o proibicionismo, ele falhou, a gente, né, falhou. Não falhou, então o homicídio... E o Rodrigo, inclusive... Pena para homicídio falhou também. Só para ficar claro assim, ó. Japão é um dos países mais seguros do mundo, tem baixíssimos índices de problemas com drogas e tal, e é proibido. O Japão entendeu? O Canadá então, também assim, é legalizado. Ok, mas são 50 países. Bom, então nós temos... Não, pode ser e não pode não, ser. o Canadá não é. O Canadá tem um problema bem grande com o abuso de então, drogas. assim, ó, e eles vão regularizar o mercado justamente para tentar atingir isso, porque o que eu quero dizer é o seguinte, consome muitas drogas. Já foi muito tempo liberado e se proibiu. Por quê? Ao ser liberado, a guerra do ópio se deu, por exemplo... Por questões econômicas. Mas se deu por questões políticas. Porque o governo chinês, por exemplo, viu que o chinês estava sendo
devastado pelo ópio. Não, e aí Não, ok, mas Mao Tse-tung plantou a guerra do ópio. Tem o livro Red Cocaine que fala sobre isso. Mao Tse-tung plantou a guerra do ópio para conseguir chegar. Eu só quero entrar em dados assim mais técnicos, entendeu? Tá. As drogas, e aqui, ó, quem fala é o próprio Júlio Calzada, numa entrevista que ele deu aqui, ó, ele coloca o seguinte, Eu entrevistei o Júlio. Isso, ele diz o seguinte, ó, não trata-se de uma substância que tem riscos, que pode causar danos às pessoas e que, portanto, não pode ser uma mercadoria para ser promovida no mercado como se promove o consumo de frutas e verduras. Ele reconhece, não, ok, mas ele ninguém reconhece. pediu isso, ninguém está dizendo assim, vamos dar aos jovens maconha, eu sei ninguém está dizendo isso. Agora, a gente está dizendo Daniel, que a gente precisa regulamentar. Okay. A regulamentação não é dar ao jovem que vai saindo da escola um pacotinho de maconha. Ó, tu tá saindo da escola agora, pega aqui o teu pacotinho com 10 gramas de maconha. Mas vai aumentar o incentivo para os jovens. Isso, mas o incentivo não vai aumentar. Vai aumentar, vai estar liberado. O incentivo. Existe um incentivo ao jovem utilizar álcool ao sair da escola? Não existe. E ele pode comprar álcool na escola. Eu vou falar com base numa pesquisa, tá? Mas mesmo assim, há o aliciamento. Sim, assim como a doutora trouxe a pesquisa dela, tem a pesquisa do meu colega que está disponível, foi no mestrado em Portugal, que é a referência mais, digamos agora, mais próxima do que seria o ideal, porque liberou todas as drogas dentro da ótica de vocês. Só que ele posiciona claramente, tecnicamente, comparando com a experiência do Uruguai. E vejam, a experiência do Uruguai não é a solução do Uruguai, eles ainda não sabem, eles estão ainda pensando. A própria liberação de drogas no Uruguai se deu por 16 votos na Câmara deles, do Senado, a 14. Não há um entendimento majoritário, há um entendimento democrático da maioria, mas não há consenso sobre isso. E assim, não vai haver, mas então assim, e isso é que tem que ficar bem claro. O Brasil está maduro para enfrentar esse problema? É uma análise que tem que ser feita pela população. O senhor vocês acham que o Brasil está maduro? O Brasil ele é um país que enfrenta inúmeros problemas como inúmeros outros países. O que a gente precisa analisar? O Brasil está maduro para trabalhar as drogas? Sim, creio eu que sim. Ponto. Segundo ponto, a polícia brasileira é capaz de combater o narcotráfico? Não é. A gente está vendo que, desde que se criou a lei proibicionista, não se combate o narcotráfico. No México temos grandes pontos. Divisa com os Estados Unidos. Vai legalizar a maconha também. Divisa com os Estados Unidos. As pessoas estão. Eu acredito assim, ó. A gente tem que olhar para o passado. Eu acredito só, Daniel. Falar, Major. Tá, mas falar. A gente tem que olhar para o passado e ver os erros do passado e não repeti-los para frente. Claro. Nós estamos hoje nos lugares que legalizaram porque piorou a situação. Vamos lá. Eu posso acabar? A gente precisa olhar para o passado, ver o que aconteceu no passado e a partir daí tomar decisões para o futuro. Qual foi a consequência da lei seca nos Estados Unidos? Se proibiu o álcool. Bom, qual foi o resultado? É diferente álcool e maconha. Claro que é diferente. Porque o álcool a gente tem interesse em consumir. Tu deve beber? Eu também bebo. O álcool não me afeta Daniel, olha só, cognitivamente. Mas tu pode dirigir e beber? Daniel, só tem esse Vocês não pode dirigir e beber. Maconha também não pode. Exatamente. Daniel. Tu não pode usar droga, maconha, cocaína. Ok, o álcool, tu pode pegar o álcool e pegar meu carro e sair andando? Não, porque ele te afeta. O álcool, ele é ligado muito à violência doméstica, que é um problemão agora, social. Agora, pega o caso do maconha também. Mas a maconha também. A maconha não existe esse estudo. Daniel. Não existe esse estudo. Olha só, pega o delegado. Rodrigo, pega o caso do álcool. Pega o caso do álcool. O Brasil tinha altíssimos índices de acidente envolvendo o álcool, assim como em vários lugares do mundo. O que fez a maior parte do mundo? Os melhores casos onde o uso de álcool e direção era mais liberado, deu uma série de acidentes. O que os países como a Austrália, como Espanha, como França, aumentou a proibição, aumentou extremamente a proibição, inclusive criminalizando. Exatamente. Então, assim, a mesma coisa que o Brasil fez. Então, é proibicionista. Então, assim, ó, na realidade... Mas deixa eu só explicar uma coisa. O que eu tô querendo te dizer é que a proibição, a legalização, ela não é uma liberdade. Cada um sai, uma anarquia, sai fazendo o que quiser. Mas isso eu acho que nem o Major acha isso. Exatamente. Ele não acha isso. Mas olha só, vai piorar. Mas olha só. Mas uma coisa... Dizer que vai piorar com base no... Vai piorar. Não, com base em todos os lugares que foi liberado, piorou. Aumentou o consumo, aumentou o número de homicídios, aumentou a criminalidade. Uma coisa... Não dados as famílias se desestruturaram, mas uma coisa é importante os jovens destacar. Perderam rumo na vida. Tem várias operações
daí no caso da Polícia Civil, muitas operações prendendo traficantes que estão oferecendo, aliciando os jovens na frente das escolas. Isso é uma realidade que nós temos. Isso não vai mudar. Exatamente. E com a liberação, tu acha que vai aumentar ou diminuir? Isso vai diminuir um pouco. Talvez vai a aumentar, seja Major, mínima. O senhor quer... Talvez a diferença seja mínima. Deixa eu só tentar explicar. Porque ele vai continuar aliciando menores para vender cocaína. Porque a gente não vai legalizar cocaína. Eu sei disso e não está se discutindo isso aqui. Mas é que a maconha é a porta. A maconha é a porta. Cigarro é a porta de entrada para maconha. Por que a gente não criminaliza o cigarro? Não necessariamente. Não necessariamente. Não, tem muito maconheiro que não fuma cigarro. E tem muito cara que usa cocaína e nunca fumou maconha. Como pano... A maconha não pode ser considerada a porta de entrada. Na verdade, muitos países já consideram que ela seja a porta de saída para drogas pesadas. Olha só, uma coisa que tem que ser percebida é a questão da estrutura do país, tá? E a gente tem que entender o seguinte, ó, a maior oferta, ela vai facilitar o consumo. Isso é uma regra básica. Em Portugal, tu anda, eu falei aqui, o meu filho mora em Portugal, está estudando em Portugal, a cada esquina alguém oferece droga para ele. E aí, quando a polícia aborda, ele está com uma pequena quantidade. Ele é traficante, mas usando pequenas quantidades. Tá? Agora vamos a um rápido intervalo, novamente. Voltamos depois para continuar, então, esse debate acalorado. Os convidados trouxeram muitas pesquisas, muitos dados, para vocês verem como esse esse assunto ele é complexo e precisa realmente de um debate profundo e com bastante ideias convergentes para que a gente possa chegar, quem sabe, a uma proximidade de um consenso e do entendimento maior do que significa a legalização ou não da maconha no Brasil. Voltamos depois do intervalo. Eu vou... Estamos de volta no quarto bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos encaminhando, então, para o final deste programa que trouxe um assunto bastante polêmico, delicado e que precisa, sim, ser trazido à tona para a discussão, porque interfere diretamente na vida do cidadão, né? O consumo legalizado ou não da maconha pode ser um direito privado, mas que acaba sendo também um assunto de interesse coletivo, porque envolve muitas esferas, esfera econômica, esfera política, a esfera social, a esfera educativa. Então, sim, precisa ser. O Brasil ainda está engatinhando, vamos dizer assim, sobre este assunto, porque as divergências são muitas e se estivesse mais avançado neste tema, haveria mais consenso e não tantas opiniões contraditórias. Aqui não estamos dizendo se estão certas ou se estão erradas, né? Mas o assunto, ele está, sim, em pauta, ele está efervescente, porque tem muitos países que legalizaram, alguns estão se encaminhando para a legalização, alguns estão retrocedendo. Então, um assunto que ele é vertiginoso em vários países do mundo, né? Porque ele afeta muitas questões. Então, nós vamos voltar aqui. Quem está no Facebook, quem participou, nosso muito obrigado. Foram muitos comentários. Isso é muito importante porque esse programa é feito para vocês, vocês acabam participando e a gente fica feliz também porque ajuda vocês a terem acesso, né, à opinião dos especialistas que trabalham em diferentes áreas e podem trazer toda a sua experiência, seu conhecimento, compartilhar com a gente e ajudar vocês a poderem entender melhor e construírem melhor ideias sobre esse assunto. Então, vou passar a palavra para cada um deles agora, se encaminhando para o final, então. Começar aqui pela minha direita, porque eu sou destra, não é porque eu estou posicionada. Mas a gente começou por aqui. Não, na verdade, até começamos pelo doutor Daniel, mas vamos aqui, então, Major. Suas considerações finais, então, como um representante que é contrário à legalização da maconha no Brasil. Bom, reforço que a brigada, ela é legalista. Então, se a sociedade decidir mudar essa regra, como aconteceu no Uruguai, a polícia do Uruguai também, sendo legalista, passou a adotar o que a sociedade decidiu. Eu só quero destacar que a brigada atua, por exemplo, com o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, que é uma metodologia consagrada numa pesquisa de 20 anos e hoje é o método de prevenção mais eficaz comprovadamente, cientificamente, pela Universidade da Pensilvânia. Foi um estudo muito amplo feito na teoria cognitiva, né? Enfim, socioemocional,
de ter o prazer que o Daniel teve dois momentos com o Proerd, né? Participou de 2 currículos nossos. Sim. Isso reforça a intenção prevencionista da brigada. A gente tem, por exemplo, também um aplicativo que todo policial tem agora com os procedimentos operacionais padrões. Como é que é o nome do aplicativo? É um POP da Brigada Militar. Então, o policial tem no seu celular, por exemplo, aqui, atendimento de ocorrência de posse de drogas. Então, tem todas as providências. Isso para os policiais, não é para a população. Para que ele revise na hora de fazer a abordagem ao usuário de droga. Reforço que o usuário de droga no Rio Grande do Sul atende o que está previsto na lei, ele não é levado para a delegacia, ele firma um compromisso de comparecer em juízo, a brigada assim procede, apreende a droga, encaminha, faz todo o processo legal. Fico feliz que a doutora tenha pesquisado e todas as instâncias que poderiam revisar a decisão primeira do policial militar, ele não foi revisado, é sinal de que o policial teve uma decisão acertada, então, na sua escolha entre ser usuário ou traficante, porque se um poder judiciário, se uma outra esfera da polícia no judiciária e mais ainda o Ministério Público nesse contexto todo revalidou a ação policial, então ela está correta, né? Me parece que sim. Obrigada, Major. Nós agradecemos. Doutor Rodrigo. Bom, vamos ressaltar alguns pontos. Eu sou a favor da família, da juventude, da infância e não quero que o tecido social brasileiro seja destruído pelas drogas, principalmente pela maconha, que é o assunto aqui em debate. Eu gostaria de dizer também que eu não compreendo por que alguém gostaria de descriminalizar, legalizar, estatizar a maconha, se todas as experiências que ocorreram no mundo mostraram que os danos e as consequências foram negativas para toda essa sociedade. Eu gostaria também de dizer que essa questão, esse fomento, esse lobby pela liberalização da maconha, o que seja, ela é um lobby que é financiado por instituições globalistas, por ONGs internacionais que querem corromper aqui a juventude e as famílias no Brasil. E eu gostaria de dizer também que durante muito tempo, desde Mao Tse-tung, as drogas são utilizadas sim como meio revolucionário de subversão e destruição de inimigos políticos. É utilizada como um instrumento de guerra. E eu tenho até várias citações aqui, por exemplo... Vou ter que interromper, porque já estamos se encaminhando bem para o final, tem que deixar ali 2 minutinhos para o pessoal ali, mas nós vamos voltar com esse assunto, viu? Que o assunto vai continuar. No outro momento, outra oportunidade. Muito obrigada, doutor Daniel, também rapidamente para vocês dois, 1 minuto para cada um, bem rapidinho. A questão, vejo eu, da liberação das drogas, não liberação, a regulamentação das drogas, é muito a forma como a gente quer que o nosso filho, aquele nosso ente querido que ainda é jovem, não tem todo o discernimento formado, vai ter contato com as drogas. O Proerd é um ponto muito importante. Eu participei por 2 vezes, como eu disse no início do nosso debate. Me ensinou bastante a entender o que era a droga e o que não era. Mas eu acho que nós temos que ir além. Nós temos o Proerd hoje, a gente não pode, porque temos algo bom, parar aí. Nós precisamos continuar debatendo, continuar discutindo, tentar criar meios para que, quando o jovem, que não vai ter como a gente dizer, ele não vai ter contato com a droga. Porque, como dito pelo próprio Major, ele é muito grande a divisa brasileira e ele vai ter contato. A gente precisa entender como ele vai ter contato, nós vamos conseguir debater isso. Doutora Laura, obrigada, doutor. Doutora Laura, também bem sucinta, por gentileza. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu acho que a questão das drogas e a questão da política de drogas atual no Brasil, ela é muito relevante. Eu acho que os debates nesse respeito são muito necessários, então eu acho que essas oportunidades elas são muito boas. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado para não focar em questões morais, como a gente ouviu bastante aqui, mas sim em dados, né? Nós não conseguimos apresentar, enfim, eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo é curto, né? O tempo é curto, mas eu acredito que muita coisa que foi dita eu queria contradizer, porque eu acho que não são necessariamente corretas, mas eu acho que tem que se pensar alternativas para tratar a questão das drogas, porque do jeito que hoje funciona é ineficiente, causa violência, e eu acho que a gente precisa pensar daí como tratar isso. Sim, é um assunto que ele não cessou por aqui. Os 4 convidados, com certeza, teriam muito mais argumentos aprofundados e baseados em muito conhecimento, experiência, estudo para poder contribuir. Eu quero agradecer a presença de vocês 4 aqui. Vocês enriqueceram muito o nosso programa, o nosso debate. Agradecer a vocês que nos acompanharam, mandaram o seu comentário. E até amanhã, então, em mais um Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até a próxima vez.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.